Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que bom podermos estar mais uma vez na igreja para adorar o Senhor, louvar a Deus, bendizer o nome de Jesus. Hoje, no culto anterior, das 17 horas, nós vimos Deus trabalhar de uma forma tão poderosa aqui. Deus falou conosco grandemente, a presença de Deus foi real, o Espírito Santo de Deus nos abençoou de forma maravilhosa. E é o Deus que estava nas 17 horas, está aqui hoje, nesse culto, da mesma forma, para nos abençoar com toda sorte de bênção. Eu não sei se você veio aqui hoje só para agradecer. Eu tenho certeza que muita gente veio aqui só para agradecer. Mas eu sei que outros vieram aqui porque precisam. Outros vieram aqui porque eles precisam de algo do céu na sua vida. E aí nós não sabemos, lá no íntimo do seu coração, o que você precisa. Mas esse Deus maravilhoso conhece toda a tua história. Ele sabe o que você precisa. Se for lá na sua casa, Ele vai entrar com providência. Se for na área da saúde, creia que Deus vai entrar com providência para você, restaurando a sua saúde. Se for na vida espiritual, às vezes nós viemos para a igreja e estamos tão fraquinhos espiritualmente, que para dar um glória a Deus é tão difícil. Para dizer amém é tão difícil. Mas que o Espírito Santo de Deus hoje possa renovar as tuas forças, as nossas forças, e que nós venhamos não somente dizer glória a Deus, mas ter prazer em dizer que Ele é o Senhor da nossa vida e adorá-lo e glorificá-lo, porque Ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Eu vou ler um texto da Bíblia que está em Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Já foi justificada aqui a ausência do nosso pastor presidente, pastor Hebron, e também justificando a ausência agora, que teve que sair um pouquinho mais cedo, o pastor Rasquim pediu para ser justificado, que tinha um compromisso agora às 8 horas, por esse motivo ele saiu. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, irmãos? Está ali na tela, né? 3 e 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. Sente adorando e louvando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome dele, digno de toda adoração. Observando o texto da palavra de Deus, nós vimos aqui João, o apóstolo João, que passou por algumas dificuldades. O apóstolo João que enfrentou algumas batalhas, que enfrentou algumas perseguições, foi parar na ilha de Pátimo para morrer. E lá na ilha de Pátimo, colocado para morrer à míngua, o Senhor se revela a ele, fala com ele, e ele tem uma visão extraordinária e recebe a revelação dos últimos tempos e das coisas que vão ainda acontecer. Glória ao nome de Jesus. Quando nós observamos, e aí ele escreve nesse versículo do capítulo 3, o versículo 5, ao que vencer. E nós sabemos que tudo para nós é uma questão de lutas. Quando nós nascemos, nós lutamos já pela nossa sobrevivência. É uma batalha. Quando você vai para o colégio, você luta porque você quer vencer, você quer concluir os seus estudos. Tudo é uma forma de lutar e conquistar alguma coisa. E nós precisamos entender que, se nós olharmos para o ser humano é feito de desafios. Por que as pessoas gostam de jogos? Porque ele gosta de perder?
ou porque ele gosta de vencer? Por que o ser humano, quando olha para o seu time de futebol, ele fica feliz quando o seu time perde? Não, ele não fica feliz, porque ele quer que o seu time vença. Tudo é uma questão, nós vivemos dessa forma. E na área espiritual, também é dessa forma. O Senhor nos deu o direito de salvação. A salvação já foi conquistada por Jesus Cristo para nós. Só que nós temos alguns desafios que nós precisamos entender. E só vai herdar o reino dos céus aquele que chegar até o fim, que vencer. Não adianta eu começar. Às vezes eu já falei isso aqui algumas vezes, e é importante nós falarmos. Até falamos hoje na escola bíblica dominical, que estava uma bênção a nossa escola bíblica. Deus nos abençoou de forma maravilhosa. Não estava. As escolas dominicais são bênção de Deus. Todos aqueles que vêm para a escola recebem força para poder lutar e para se tornar um vencedor. Nós só vencemos se nós se dedicarmos a Deus. Escute só, nós temos um adversário que luta constantemente contra a nossa vida. E é importante estarmos revestidos de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6 e o versículo 10, dizendo: portanto, irmãos, revesti-vos de todas as armaduras de Deus para lutar contra todo mal. Amém, irmãos? Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo a mensagem aqui? Aleluia! Nós precisamos estarmos revestidos das armaduras espirituais para vencermos as forças do nosso adversário. Como é que se consegue revestimento? Se não for na oração, se não for nós vir na igreja, se não for pelos nossos esforços. Tem muita gente que pensa que para servir a Deus é simplesmente ficar no automático. Eu sou crente e deu, como que se não tivesse adversário. A Bíblia Sagrada diz que o nosso adversário anda ao derredor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Mas se nós estivermos na presença de Deus, o nosso Deus é todo poderoso para nos guardar e nos livrar de toda ação do mal. Glória a Deus. Se o irmão depois puder tocar, vai ser interessante. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E aí eu observo uma coisa que muitas pessoas até dizem assim: eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Às vezes olha para os demais, para o mundo e diz assim: eu sou escolhido diante desse mundo. Olha para as pessoas como que se ele fosse um pouco melhor. Meus irmãos, olha o que eu estou pregando aqui hoje. Deus não tem queridinho nem escolheu um determinado povo. Não. Não. Deus escolheu todos os seres humanos desde o ventre da sua mãe. Todos são escolhidos para a salvação. Quando nós olhamos na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia é muito clara quando ela diz: porque Deus amou apenas os mais ricos. Não. Deus amou os mais pobres. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para alguns que nele crerem, recebam a salvação. Não, para todos os que nele crerem, sejam salvos. Aleluia. Então a salvação é uma questão de querer e encarar e lutar e vencer. Deus está conosco para fazer nós triunfar diante do mundo de que nós estamos vivendo. Aleluia. Se nós crermos que nós somos escolhidos desde o ventre para uma salvação, logo nós cremos na predestinação. Não existe isso. A porta está aberta, eu falei hoje pela manhã. A porta está aberta, só vai ser salvo quem entrar por ela. A porta é Jesus Cristo. Para nós sermos salvos, nós temos que entrar por ela. E quando nós entramos por ela, Jesus disse no Evangelho de Marcos 8:34: quem quiser, a escolha é para quem quer. Quem quiser vir após mim, é uma luta, é um desafio. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e siga-me. Oh glória! Isso é o que nós estamos fazendo. Quando nós nos acomodarmos, quando nós pensarmos que basta ser cristão, quando nós pensarmos que não precisa vir à igreja,
quando nós acharmos que nós somos autossuficientes, quando nós pensarmos que Deus já nos escolheu e pronto, eu sou salvo e deu. Cuidado, somos a presa fácil do nosso adversário. Enquanto estivermos nesse mundo, nós precisamos lutar, nós precisamos revestirmos de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos ir para a igreja, nós precisamos nos consagrar para que Deus seja conosco e as forças do nosso inimigo sejam aniquiladas pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia falar aqui sobre algo que nós precisamos vencer, que todos os seres humanos precisam vencer, e isso é fato que todos passam. Chama-se desânimo. Nós estamos vivendo hoje numa situação atualmente em que as pessoas estão entrando pelo caminho do desânimo. Desânimo é a ausência de vontade. Desânimo é a ausência de prazer, de conquistar, de força. Quando a pessoa entra no desânimo, ela passa a não ter mais vontade de nada. Uma pessoa desanimada não tem vontade de vir na igreja. Uma pessoa desanimada não tem vontade de nem trabalhar. Uma pessoa desanimada não tem prazer mais nas coisas. Quando uma pessoa entra no desânimo, o desânimo é uma porta que se abre para destruir o ser humano. É uma porta que se abre para conduzir a pessoa ao fundo do poço. O desânimo é a primeira porta que conduz o homem à depressão. Aleluia. E o mais importante é entendermos: Deus está conosco, Deus está na nossa vida, Deus quer que nós venhamos vencer, Deus quer que nós superamos, mas para isso nós precisamos nos esforçarmos. Glória a Deus. Desânimo seria mais ou menos como que eu pegar uma vela, colocar ela aqui e acender, e ela está acesa, e de repente eu pego um copo e coloco sobre a vela, e quando eu coloco o copo sobre a vela, a chama dela vai começar a se apagar. E sabe por que ela vai se apagar? Por causa do copo que está sobre ela, vai tirar o oxigênio, e ela então vai sumir, e vai ficar só a vela, fumegando, mas apagada. O problema estava na vela? O problema não estava ali na vela. O problema estava no copo que foi colocado sobre ela. Por isso a chama se apagou. Tirou o oxigênio. Sabe quando que nós entramos pelo caminho do desânimo? Quando nós passamos por alguma situação e nós colocamos sobre nós os problemas, e aí entramos no desânimo, porque o problema não está em você, o problema está naquilo que você está alimentando. O problema da pessoa desanimada não está na pessoa, o problema está nela colocar sobre ela aquilo que causa desânimo. Por exemplo, quantas pessoas que estão desanimadas por causa das outras pessoas? Desanimam porque ele tem uma questão, muitas coisas. O fulano de tal falou mal de mim, o fulano de tal disse alguma coisa, eu fui caluniado, eu entrei por esse caminho. E aí ele vai colocando tudo sobre ele, e automaticamente essa chama começa a se apagar. Aleluia. Às vezes ele começa a alimentar coisas negativas, e aí entra também o desânimo. Quantas pessoas que dizem, para mim não dá, eu não posso.
olha para os outros, admira os outros, a outra pessoa, mas ele se alimenta de uma frustração, dizendo: eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho jeito, não posso fazer isso, até que eu queria fazer, mas eu não posso, e aí isso está sufocando, e a chama está se apagando. O problema não está em nós, o problema não está em você, o problema está no que você está alimentando. Oh glória! Eu não sei se o Espírito Santo de Deus está falando somente aqui para a igreja. Eu não sei se o Espírito Santo está falando para alguém que está nos ouvindo. Eu não sei se o Espírito Santo vai falar com alguém que depois vai assistir esse culto. Uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo de Deus está aqui, está falando conosco. Oh glória! Aí quando eu olho para a vida de Josué, quando Deus vem falar com ele no capítulo 1, no versículo 6, Deus fala a primeira vez sobre desânimo. E eu observo a vida de Josué. Josué era aquele homem que estava do lado de Moisés. Josué viu o mar se abrir. Josué veio pelo deserto e não passaram fome. Viu cair maná do céu. Josué viu uma nuvem que os cobria do sol escaldante para que eles pudessem caminhar. Josué viu uma coluna de fogo durante a noite para que eles não morressem de frio. Josué viu coisas maravilhosas. Mas agora Josué sabe que Moisés é morto. E sabe o que acontece com Josué? Desânimo. Ele olha para a vida de Moisés. Moisés não está mais conosco. O que será dos filhos de Israel? O que será desse povo? E eu acredito que Josué se senta e põe a cabeça entre as suas pernas e passa pelo maior desânimo da sua vida. E Deus vem falar com Josué. E Deus diz: Josué, tem bom ânimo, Josué, porque tu vais fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a ele. Eu acredito que Josué levanta um pouquinho a cabeça, porque às vezes uma palavra de Deus para nós nos dá um conforto. Mas Josué ainda não estava animado. Deus no versículo 7 torna a falar, dizendo: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, rapaz, não pasme nem te espante, porque eu vou fazer com que tu conduza esse povo à terra que eu prometi a eles. Josué levanta a cabeça, mas Josué continua prostrado. Porque quando uma pessoa entra no desânimo não é fácil. Quando uma pessoa entra pelo caminho do desânimo, as pessoas aconselham, as pessoas já tentam ajudar, abraçam ele, mas não é fácil. O desânimo é difícil. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui nesta noite e vai renovar vidas e forças aqui. Oh glória! Quando Deus fala no versículo 9 do primeiro livro de Samuel, do primeiro capítulo, quando Deus fala com ele novamente, Deus parece que exorta Josué. Deus parece que chama a atenção dele. Deus parece que fala com uma autoridade para que Josué se levante. Deus olha para Josué e diz: já não te mandei eu, Josué? Eu já não falei contigo, Josué? Levanta, esforça-te, porque é tu que vai conduzir esse povo. Deus estava dizendo para Josué: Josué, não era Moisés que abriu o mar vermelho. Josué, não foi Moisés que fez a coluna de fogo ficar ali. Não foi Moisés que trouxe a nuvem. Não foi Moisés que fez o maná descer. A nossa fé, ela não pode estar firmada em homem. Homem não tem poder, mas o nosso Deus tem todo o poder. Oh glória! O dia que o ser humano pensar que ele é bom, já não é mais nada. O dia que eu pensar que eu sou bom,
o dia em que eu pensar que eu sou um pastor, o dia que eu pensar que é eu que faço, nada vai acontecer. Mas o dia que eu entender que eu sou apenas instrumento, que Ele é o Senhor, quem faz milagre é Ele, quem cura é Ele. E eu creio nisso, e eu tenho certeza que você será abençoado agora. O Espírito Santo nesse culto poderá marcar na tua vida um milagre em que você não esqueça nunca mais desse culto. Sabe por quê? Porque quem faz é Ele. Aleluia. Quem tem todo o poder é o nosso Deus. Como é bom adorar esse Senhor, servir esse Deus que ainda fala conosco. Aleluia. Josué se levanta. Aí Josué estava sentado, prostrado, levanta a cabeça, se levanta. E a Bíblia diz que depois ele levanta e olha e diz, manda uma mensagem para todo o arraial de Israel e diga o seguinte: daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão e vamos estar do outro lado, porque o Senhor falou comigo, Deus conduzirá esse povo até a terra prometida. Oh glória, amém irmãos, aleluia. Olha quando uma pessoa fica animada. Olha quando uma pessoa se reveste de Deus. Olha quando uma pessoa consegue ouvir a voz de Deus. Olha quando uma pessoa entende que Deus está no controle. As circunstâncias muitas das vezes nos levam a lugares que não é fácil, mas pode ter certeza, Deus está trabalhando em meio às circunstâncias. Oh glória, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus. E sabe o que é que Josué faz? Ele vai lá e conversa com os levitas e os sacerdotes. Manda trazer a arca. Aleluia, sem a presença de Deus não dá, não é verdade? Nós só vencemos, só chegamos do outro lado com a presença de Deus. Nós só vamos romper o Jordão e chegar na terra prometida se nós tivermos a presença de Deus e estarmos de acordo com o que Deus nos ensina. Aleluia. E ele manda os sacerdotes e os levitas pegarem a arca e entrarem no Jordão. E a Bíblia Sagrada é muito clara quando ela diz que eles colocam o pé no Rio Jordão. O Rio Jordão para. Ele colocou o pé, parou o Rio Jordão. A água dali para frente desceu e foi embora. E ali daquele outro lado em que eles entraram, e os levitas e os sacerdotes entraram, chegaram bem no meio do rio e ficaram com a arca parado. Criou-se um montão de água do lado, porque a água que vinha não passava dali para lá. E todo Israel, milhares de pessoas, chegaram na terra prometida, porque Josué recebeu, aleluia, algo do céu na sua vida. Oh, aleluia, tem milagre para acontecer na tua vida. Deus está dizendo aqui, ó, te esforça. Esforça-te, te esforça, que eu vou ser na tua vida. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual é outra coisa que nós precisamos vencer? Vença o desânimo, mas vença o adversário. Vença o inimigo, que vai lutar continuamente contra você. E essa luta contra o nosso adversário depende de fidelidade. Nós só vencemos as forças espirituais da maldade se nós permanecermos dentro da palavra de Deus. É o que o próprio Jesus disse: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis e eu vou vos dar. Se vocês estiverem de acordo com aquilo que está escrito aqui, se vocês são fiéis, se vocês vivam de acordo com as escrituras sagradas, pode ter certeza, eu vou atender a oração de vocês, eu vou abençoar vocês. Só que Deus, para nos dar a vitória, que é o texto que nós lemos, ao que vencer, para Deus nos conceder a vitória, nós temos que ter alguma coisa que são importantes para lutarmos contra o nosso adversário, que é permanência. Quando nós desistirmos na primeira batalha, nós estamos mostrando para o nosso adversário que nós não somos fiéis ao nosso Deus. Quando nós cremos num Deus que é todo poderoso, nós acreditamos, embora está dando tudo errado, embora eu veja que as coisas que eu projetei não estão de acordo com aquilo que eu projetei, está dando tudo errado, mas mesmo assim, eu creio que Deus está no controle. Aí eu olho para Davi, aleluia,
quando Deus chama Davi, Davi não tinha posição, era um menino. E sabe qual é o trabalho de Davi? Apacentava ovelhas, cuidava de ovelha do seu pai Jessé. Esse era o trabalho dele. Samar, Abinadab e Eliabe eram soldados do exército do rei de Israel. Tinha uma posição elevada, bem visto, honrados. E Davi cuidava apenas de um rebanho de ovelhas, de animais. Mas o que eu acho interessante é a fidelidade. Aleluia. E o que eu acho maravilhoso dentro desse texto é que Davi fazia o trabalho com tanta dedicação, cuidava das ovelhas do seu pai com tanta dedicação, que embora ele enfrentou leão, enfrentou urso, mas guardou as ovelhas do seu pai. Ele não era bem visto. O seu pai lhe chama e diz: Davi, vem cá, Israel está numa batalha contra os filisteus, os teus irmãos estão lá, leva comida para eles. Lá vai Davi levar comida. Uma das coisas interessantes é a obediência. E eu só obedeço a Deus obedecendo os meus superiores. Não adianta eu dizer que eu obedeço a Deus e sou desobediente aos meus superiores. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão. Eu sou apenas mentiroso. Para que isso seja verdade, eu tenho que viver isso que eu digo. Oh glória, não basta eu dizer eu amo, eu tenho que viver o amor. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E sabe o que acontece? Davi vai lá, entrega o alimento para os seus irmãos, e de repente ele escuta uma voz: em Israel não há homem. Oh, esse é um desafio. Israel é povo de Deus. Isso é um desafio grave. Davi levanta a cabeça e diz: quem é este incircunciso? Em outras palavras, eu vou dizer: quem é esse desobediente? Quem é esse incrédulo malfeitor? Quem é esse homem aí que está desafiando o exército do Deus vivo? Veja a fé desse homem. Aleluia. Não precisa entrar em detalhe, a hora passa muito rápido. Mas eu vejo que Davi vence essa guerra, vence o gigante, e ele é honrado. Há um galardão, há uma retribuição para aquele que vencesse o gigante Golias. E ele então tinha algumas recompensas, alguns impostos que não iam ser mais cobrados, e também direito de casar com a filha do rei. Quando Davi vem para o palácio, Saul até então ama Davi. Davi começa a pelejar, a guerrear junto com o exército de Israel e ganha algumas batalhas. E numa dessas batalhas Davi está voltando, e as mulheres e as pessoas começam a dizer: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E quando isso acontece, Deus tinha um projeto na vida de Davi. Deus tinha um projeto na vida dele, uma promessa na vida de Davi. Davi ia ser rei de Israel. Sabe o que acontece quando nós olhamos para a vida de Saul? Eu coloquei aqui que uma das coisas que nós temos que vencer os nossos adversários, porque Saul entrou pelo caminho da desobediência. Saul entrou pelo caminho de não obedecer o seu superior. Ele desobedeceu Samuel, ele desobedeceu a Deus, ele tomou a posição pensando que ele era grande. Deus se afasta de Saul, e Saul agora, ele é atormentado pelo espírito que está sobre a vida dele. Esse espírito sabia do projeto que Deus tinha na vida de Davi. E quem que esse espírito vai usar? Saul. Davi é perseguido por Saul. Eu não vou entrar em detalhes, mas depois de muitas perseguições, e depois de um acordo que Davi tinha com Jonatas, filho de Saul, amigos que eles eram, Jonatas vem correndo para Davi e diz: Davi, ó, é o seguinte,
meu pai realmente quer te matar. Tu tens que fugir, Davi. Davi foge. E sabe para onde é que ele vai? Ele vai lá para o sacerdote Aimeleque. Davi está cansado, com fome, e ele chega lá em uma determinada cidade, que é Nob, o nome dessa cidade, aonde está o sacerdote Aimeleque. E ele chega lá com o sacerdote e diz: tem alguma coisa para mim comer aqui? Aimeleque disse: eu só tenho o pão da propiciação aqui. Pode me dar, eu estou com fome. Eu vou dar para os meus homens. Eu não tenho detalhes aqui, o simbolismo que tem. Mas ele se alimenta, dá aos seus homens. E ele disse: tem alguma espada? E Aimeleque disse: eu tenho a espada de Golias, que você venceu, e ela está guardada aqui. Me dá essa espada. Davi pega a espada de Golias, pega os seus soldados, se alimenta e sai. Mas tinha um homem ali, Aitofel, um servo de Saul, escutou, viu que Davi tinha conversado com Aimeleque, o sacerdote, vai correndo a Saul e chega lá e diz: rei, Davi esteve com Aimeleque e consultou o sacerdote. Já inventou, acrescentou aquilo que não era verdade, disse coisas que não eram verdade. E então Saul vem, sabe o que acontece? Resumindo a história, mata Aimeleque e os 85 sacerdotes e todos da cidade de Nob são matados, matam, e a perseguição é ferronha. E então Davi diz: não tem mais jeito. Mas tem um sacerdote ali, por nome Abiatar, que escapa, foge, e ele vai ter com Davi, conta o que aconteceu. E Davi diz: não tem mais como eu ficar em Israel. Os irmãos vão entender o que eu estou pregando aqui. Essa perseguição é espiritual. Essa batalha era do adversário. Deus tinha uma promessa na vida de Davi, e da sua descendência o nascimento do Salvador do mundo, que era Jesus. Qual era a perseguição? Era destruir Davi. Davi, quando veja a situação muito grave, ele diz: vou ir à terra dos filisteus, vou procurar exílio lá. E ele vai com o rei Aquis, que é o rei de Gate, rei dos filisteus. Conversa com o rei e disse: olha, rei, me desentendi lá. Eu estou conjecturando agora. Eu me desentendi lá com o rei de Israel, e eu peço exílio e vou estar do teu lado. O rei Aquis recebe Davi. E o que é mais interessante eu estou falando de ao que vencer. Não é aquele que esmorece, mas aquele que acredita que Deus está no controle de todas as coisas. Davi, Deus tinha um projeto com Davi, mas Davi precisava vencer. Em meio às circunstâncias, Davi agora está em terreno inimigo, junto com os filisteus, aquele a quem ele havia guerreado antes. Agora ele faz aliança com os filisteus. E aí ele chega para o rei Aquis e diz: o rei, não é bom que eu fique no palácio com o senhor? Me dê um lugar para mim ficar aqui nesse país. E o rei Aquis disse: eu vou te dar Ziclag, e você cuide daquela cidade, more nela, fique nela e administre ela. Davi vai para Ziclag, guerreia algumas guerras em favor dos filisteus. Imagine, Davi, uma promessa para ser rei de Israel, junto com os filisteus, guerreando junto com os filisteus, junto com o rei Aquis. Imagine como é que estava o coração de Davi. Será que Davi estava bem? Longe do seu povo, longe dos seus amigos, longe dos seus irmãos. Será que Davi estava bem? Davi não estava bem, mas Davi sabia: Deus está no controle. E aqui o que mais choca é que os filisteus declaram guerra contra Israel.
E sabe o que é que Aquis faz? Chama Davi. Davi, preciso de ti para nós irmos à guerra contra Israel. Agora imagina, um homem com uma promessa de Deus para ser rei de Israel se alia com os filisteus e vai guerrear contra Israel. E Davi diz para o rei Aquis: sim, senhor, vou lá, vou estar do teu lado. Eu fiz uma aliança contigo, não vou quebrar. Vou lutar contra Israel e estarei contigo junto com os meus homens. Chama os seus homens. E Aquis diz: amanhã nós vamos partir para a guerra. Amanhã nós vamos para Israel e vamos lutar. Imagine o coração de Davi. E ele está caminhando, a caminho de um dia e meio mais ou menos. Quando ele está no caminho, os principais do exército do rei Aquis, do rei dos filisteus, chegam para o rei e dizem assim: o rei, tu está ficando doido, rei? Por quê? Tu está levando Davi para guerrear a nosso favor? Sim, ele é meu soldado. Rapaz, ele vai lutar contra o seu povo, ele não vai lutar. Chega lá, ele vai se levantar contra nós. Não permita que Davi venha conosco. E o rei disse: mas eu confio em Davi. Ele disse: não é bom que Davi venha conosco. E os principais dos exércitos de Aquis disseram: não é bom, rei. E então o rei permite que Davi volte. Olha o que Deus está fazendo. E a gente não entende. Agora o importante é confiar que Deus está no controle. Aleluia. Davi pega os seus soldados e está voltando para Ziclag e dizendo: olha o que aconteceu comigo. Olha o que está acontecendo comigo. E ele está vindo para Ziclag. E quando ele chega perto da cidade, ele olha a cidade e começa a ver fumaça sair da cidade. E ele veja que a cidade de Ziclag, a cidade que ele era responsável, a cidade que ele estava para cuidar, foi queimada a fogo. E os amalequitas tinham invadido a cidade de Ziclag, tinham pegado lá as mulheres, as crianças, e tinham levado. Aleluia. E Davi, quando se depara diante daquela cidade que ele era o responsável, e de repente alguém que se levantam contra Davi dizendo: o que tu viesse fazer conosco? Nos atormentar. E aí eu vejo Davi, a primeira vez em que Davi entra para um pequeno desânimo, e ele baixa a cabeça e ele chora muito. As suas mulheres tinham sido levadas, as mulheres de toda aquela cidade tinham sido levadas, e Davi entra por um caminho. E aí eu vou conjecturar aqui o que passou na vida de Davi, nos pensamentos daquele homem. Os exércitos dos filisteus estão indo guerrear. Eu volto para a minha terra, a terra que eu estou habitando agora. Foi destruída uma cidade que foi me confiada. Quem sou eu? Poderia ele estar pensando. Mas ele ergue a cabeça. E a Bíblia é muito clara em dizer: Davi se esforça e vai consultar o Deus de Israel. O índio manda na bagai. E quando ele consulta, ele diz: Deus, estás vendo o que aconteceu? Eu vou lutar contra os amalequitas. O Senhor me autoriza a guerrear contra eles. E o Senhor diz para ele: vai, Davi, eu vou ser contigo. Agora eu fico pensando, para nós encerrarmos aqui, eu fico pensando, irmãos, como é que estava Davi? Uma cidade que foi queimada, que era sob sua responsabilidade. Uma nação que era dele estava agora em perigo, porque o rei Aquis estava muito bem armado e foi para vencer a guerra. Como estava Davi, o coração de Davi? Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos, mas aquilo que Deus está fazendo, Deus só exige de uma coisa: confiança. Eu estou no controle. Às vezes nós entramos por caminhos que nós não queríamos ir. Nós nos deparamos em lugares que nós não queríamos ir. Mas as
circunstância nos levaram lá. Quando Deus está permitindo alguma coisa, eu preciso ter certeza, Deus está no controle. Aleluia. Quando Davi vai para a guerra contra os amalequitas, ele vence a guerra, resgata tudo, e aí ele começa a ver a surpresa. Ziclag é mais poderosa ainda depois que ele vai para a guerra, porque ele pega os despojos dos amalequitas e traz para Ziclag, e ele traz todas as mulheres, ele traz tudo que havia perdido e muito mais, e Ziclag é abençoada. Enquanto isso, os filisteus estavam na batalha, e lá eles vencem a guerra contra Israel. Quando eles vencem a guerra contra Israel, seu amigo Jonatas é morto, o rei Saul é morto, e Davi fica sabendo, se entristece muito. E aí cumpre-se o projeto de Deus. Davi, é hora de tu voltar, e tu vai para Hebrom, e Hebrom tu vai ser ungido como rei. Só para nós entendermos uma coisa, quando Deus tem um projeto, uma coisa é certa, nós vamos passar por caminhos que nós não queríamos passar. Vamos ficar em pé. Nós entramos por algumas coisas que nós não queríamos entrar. E eu lembro de uma frase que diz que a escada do sucesso, a escada da vitória, a escada da conquista, memorize bem o que eu vou dizer agora, ela é sem corrimão. A escada que conduz à tua vitória, que conduz ao nosso sucesso, ela não tem corrimão e ela é escorregadia. Portanto, cautela, prudência, fé e dedicação vai fazer que nós sejamos vencedores. Oh glória! Eu quero orar agora, e eu quero orar só por aqueles que estão passando por algumas dificuldades que não queriam passar, por lutas que não queriam passar, por situações que não queriam passar, por coisas que aconteceram, que simplesmente aconteceram. Eu quero dizer uma coisa, Deus está no controle. No final disso tudo, Deus tem um projeto, e você será abençoado. Levante a mão, só essas pessoas agora. Eu quero orar por você. Fique com a sua mão levantada. Deus entrará com providência agora, dentro da sua casa, da sua família. Eu não sei o que é que você veio buscar, mas o Espírito Santo conhece a tua vida, e Ele tem bênção para você agora. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu estou orando pela tua igreja agora. Eu estou, meu Deus, pedindo a tua bênção aos teus filhos, que talvez vieram para o culto hoje, mas estão, meu Deus, com a sua vida precisando de um socorro teu. Essa pessoa, meu Deus, que já pensou até em desistir. Esta pessoa, meu Deus, que já não tem força mais nem para orar. Esta pessoa, meu Deus, que já não tem força nem para vir à tua casa. Essa pessoa, meu Deus, que passou pela sua vida em desistir até do seu lar, da sua casa, da sua família. Pai, eu estou orando agora por ela. Eu estou clamando agora em nome de Jesus, que a partir de hoje haja um milagre nela. Haja, meu Deus, o poder do céu na família. Se for na saúde, opera o milagre agora em nome de Jesus. Eu creio no teu poder, para a tua glória, meu Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus agora.